Olá, nono ano. Nós estamos aqui começando a nossa semana 6, a aula 6, né? Nossa última aula deste semestre, desse PET 2, né? Vimos aí bastante coisa sobre leitura, sobre os gêneros textuais, e agora, nessa aula de hoje, a proposição é a gente falar aí um pouco para vocês sobre o editorial, né? Importante no momento que vocês estão vivendo agora, como nono ano, né, começar a ver textos que falam sobre opinião. O editorial é um texto que fala sobre opinião, mas quando a gente fala em opinião, a gente expressa a nossa opinião pessoal, o que eu acho, o que eu deixo de achar, o eu. Já o editorial também é um texto de opinião, mas não é uma opinião pessoal. Existe uma pessoa que está falando ali de uma opinião de quem? Uma opinião de um meio de comunicação, opinião de um jornal, opinião de uma empresa de comunicação, tá? Então, se você assiste ali, por exemplo, o Jornal Nacional, vem ali o William Bonner, ele vai dar ali, apresentar uma opinião sobre um fato polêmico que está acontecendo na atualidade. O William Bonner vai estar falando sobre uma opinião da emissora em que ele está trabalhando, não é a opinião pessoal, não é a opinião dele. Tá? É lógico que, certamente, ele concorda com aquelas ideias que estão sendo expressas ali, até por, senão ele não estaria trabalhando naquele meio de comunicação. Não é? Tem que ser coerente também com as coisas que ele fala. Tá? Então, editorial é isso. Tá? Existe uma pessoa que fala ou que escreve opinião da empresa e não a opinião pessoal dela. Tá? Aqui na sequência, na proposta do exercício de hoje, nós temos ali um texto intitulado Felizes para Sempre. Né? É um editorial, vamos ver de quem que é aqui. Vamos lá no finalzinho do texto, Felizes para Sempre, quem dera, disponível em Mente e Cérebro, São Paulo, Dueto Editorial. Né? É uma revista, né? Mente e Cérebro. Então, quem escreveu esse texto, vejam aqui que não aparece o nome da pessoa, tá? Do sujeito. Tá? Como é um editorial, uma pessoa, obviamente, escreveu, mas a opinião aqui é da revista Mente e Cérebro. Tá? Esse texto que vocês têm aí, não vou ler o texto, bem longo o texto, tá? Mas fazendo breves comentários, ele está fazendo aqui uma abordagem dos tempos em que a gente está vivendo hoje e das relações amorosas, né? Que antes, enquanto na época dos nossos avós, né? As relações eram duradouras, as pessoas casavam e viviam para sempre até a hora de morrer, viviam casadas, né? Os índices de separação eram muito baixos, né? Agora, hoje, as pessoas se casam e é o menor deslize do outro, à medida que você vai conhecendo um pouco mais o outro, vendo como é ou quem é realmente o outro, dali um certo tempo de convivência, muitas pessoas vão desanimando e vão desistindo daquela ideia do relacionamento. O objetivo do texto vai ser falar sobre isso, dessas relações líquidas, né, que chamam de relações líquidas, relações efêmeras, que passam muito rápido. Então, esse sociólogo que está citando aí no texto, o Zygmunt Bauman, ele fala sobre essas relações líquidas, muito passageiras, muito rápidas que existem entre as pessoas, né? E que elas optam. Hoje, antigamente, os filhos seguravam muitas relações, mesmo que às vezes fosse difícil para o casamento se manter, os filhos mantinham. Hoje as pessoas, mesmo com os filhos, elas não pensam duas vezes e cada um vai ali viver o seu mundo. Tá? E aqui no último parágrafo, vou dar um destaque aqui para vocês nesse último parágrafo, tá? Aí ele coloca assim, nessa edição, especialistas recorrem a inúmeros estudos sobre o relacionamento afetivo para confirmar algo que intuitivamente a maioria de nós já sabe. Nada melhor que dividir alegrias com quem amamos. Afinal, do que adianta estar junto se não é para estar bom? Não é isso que se fala hoje, no dia a dia? 2, educação e aquelas palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor, desculpe.
fazem bem em qualquer circunstância, principalmente se acompanhadas de verdadeira gratidão pelos pequenos gestos de pessoas com quem convivemos. 3. Intimidade não vem pronta, é conquista a cada dia, quando partilhamos nossos medos, segredos e dúvidas. 4. É possível aprender a agir de forma mais generosa consigo mesmo e com o nosso companheiro, e nessa postura, e essa postura pode, aliás, ajuda a preservar o carinho, a admiração e o amor. Óbvio, nem tanto reticências, nem tanto, quer dizer, ficou ali alguma coisa pairando no ar, né? Se fosse, óbvio, né, não haveria tanta gente em busca de felicidade conjugal, né? Está dizendo assim, o contraposto que existe, né? Apesar de as pessoas, as relações serem tão líquidas, as pessoas não quererem viver juntas, né? Mas muita gente procura essas relações conjugais, né? Seja o casamento, seja através do namoro, seja do ir morar junto, né? As pessoas querem estar juntas umas com as outras, né? E depois não querem estar mais. É isso que quer dizer essas reticências que vêm sendo colocadas aqui, tá? Vocês têm aí algumas perguntas, tá? Muito diretamente ligadas ao texto, que vocês vão ler aí com tranquilidade. Qual é a tese defendida no texto lido? A tese é o tema, a ideia que é defendida ali. Qual que é essa ideia que está sendo defendida aí no texto? Tá? Segundo a editora, escolher se queremos ou não estar com alguém pode ser uma coisa benéfica ou maléfica. Por quê? Aí você vê lá no texto com bastante tranquilidade que ele fala sobre isso, quais são os pontos positivos e os negativos de estar junto com alguém. Tá? Quais fatores, de acordo com a editora da revista, podem levar as pessoas a decidirem se querem manter ou romper relacionamento? Falei com vocês lá, por exemplo, da, é, da questão de filhos, por exemplo, né? Então, hoje, será que as pessoas pensam, porque eu tenho filho, eu vou manter o relacionamento mesmo com certa dificuldade, ou isso não impede mais, tá? As reticências, acabamos de falar sobre elas, né? São usadas seguidamente no parágrafo final do texto. Levante hipótese, quais são os possíveis sentidos desse sinal de pontuação nesse trecho? Lembra que a gente leu aqui? Ó, olha aqui, ó. Ele termina aqui, essa postura ajuda a preservar o carinho, a admiração e o amor. Óbvio, nem tanto. Se fosse óbvio, não haveria tanta gente em busca da felicidade, né? Então, aqui essas reticências estão querendo expressar a dúvida, né? É óbvio, não é óbvio? Então, expressa uma dúvida de quem está escolhendo viver uma relação amorosa com o outro, ou não viver, ou separar, ou ficar junto. E essa dúvida que está sendo colocada aí por meio desse artifício da pontuação. Tá? A editora apresenta argumentos demonstrando que o que sustenta a felicidade conjugal não é tão óbvio, né? Porque eles não sabem se ficam ou se não ficam juntos, né? Você concorda com os argumentos dela? Aí você vai ter que ler o texto, depois de lido o texto, você vai concordar ou não concordar com os argumentos que ali estão sendo colocados, tá? E sobre o gênero textual e editorial, é correto afirmar o que, tá? Falei ali para vocês, que o editorial é um texto de opinião de uma empresa, de uma emissora de uma empresa de comunicação. Pode ser uma televisão, um jornal impresso, uma emissora de rádio, tá? Esse é o editorial. Qual dessas alternativas concorda com isso que eu acabei de falar para vocês, tá? E assim, então, nós fiz aqui uma breve explicação dessa semana 6, da aula 6 aqui para vocês, e eu volto aí no segundo semestre para dar essas instruções para ajudá-los a resolver os seus exercícios com mais tranquilidade, tá bem? Um abração e até a próxima.